Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, presidente estadual do MDB. Aqui com a gente também Marina Schettini, editora de política de O Tempo. Obrigada mais uma vez, viu, Marina? Bom dia. Agradeço. Bom dia, deputado Rodrigo Palhares, quem está acompanhando a gente. Bom dia, deputado. Agora recebendo o senhor presencialmente, né? Nós nos falamos por videochamada e agora com essa flexibilização podendo receber os convidados novamente aqui no estúdio. Graças a Deus e graças à vacina, Adriana, muito bom dia a você, bom dia Rodrigo, bom dia Marina, uma alegria estar aqui novamente na rádio, parabéns a vocês pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado, deputado. Então vamos começar a entrevista que tem muito assunto, viu, deputado, para falar com o senhor. Vamos falar então do MDB, que tem conversado, né, com o governador, interlocutores sobre a eleição. Tem conversado, essas conversas têm existido, é uma pergunta. O secretário Igoreto esteve inclusive no aniversário do seu pai, né, no fim de semana. Já fecharam algum acordo com o governador Romeu Zema? Olha, nós temos tido conversas amplas, abertas, sempre transparentes. Essa foi a razão do convite que eu fiz ao secretário Igoreto, fiz o convite ao próprio pré-candidato Alexandre Calil para que participasse do aniversário do meu querido pai, nosso sempre governador Nilton Cardoso, porque ali é um espaço democrático, né? Uma festa de aniversário, você recebe as pessoas que você tem boa relação, que você procura sempre dialogar, e assim tem sido a política do MDB. Nosso partido hoje, eu enxergo talvez aí 3 camadas decisórias internamente para escolher o caminho que o partido vai seguir. Primeiramente, os pré-candidatos, a deputado federal, deputado estadual, uma chapa muito competitiva que estamos construindo, Marina, e que esse ano tem também a sua voz na hora de escolher o caminho para a eleição majoritária. Da mesma forma, temos 2 pré-candidatos a senador. Temos o Arcanjo Pimenta, que foi presidente do movimento afro do MDB, inclusive nacional, e o ex-prefeito, ex-deputado, relator do Código Florestal, que completa 10 anos esse ano, Paulo Pial. São 2 nomes competitivos, 2 nomes que renovam a política, especialmente no Senado, que se colocam à disposição do partido. E junto com eles, o diretório e a nossa a comissão executiva. As decisões partidárias vão passar por essas camadas, por esses núcleos. Eu não tenho a menor intenção de tomar decisão centralizada da minha cabeça, e estou ouvindo todos. E por isso, por recomendação dessas pessoas, estamos conversando com o nosso atual governador e pré-candidato à reeleição, Romeu Zema, através da sua equipe, e também com o próprio pré-candidato ao governo, Alexandre Calil. Já tivemos, inclusive, uma conversa prévia com o pré-candidato Viana, mas eu não tenho certeza se ele continua no páreo para isso. Inclusive, o senador Carlos Viana era pré-candidato pelo MDB. Ele teve uma passagem, eu diria, relâmpago pelo partido, depois acabou se desfiliando, foram menos de 4 meses, se filiou ao PL para ser candidato, pelo menos supostamente, do presidente Jair Bolsonaro. O senador Carlos Viana deixou vocês na mão, e emendo com uma segunda pergunta: hoje o MDB estaria mais próximo de quem? Do governador Zema ou do ex-prefeito Calil? Eu entendo que, em relação ao senador, nós tivemos uma situação em que nós fomos confrontados com uma proposta de colocar na coordenação de campanha uma liderança do Estado. Vou permitir aqui mencionar, talvez numa outra oportunidade, o nome, mas a sugestão do senador era que nós incluíssemos na coordenação, ou seja, dentro do partido do MDB, um nome que nós entendíamos que não era adequado pela influência, talvez, da imagem que pudesse trazer ao partido. Então, isso foi uma decisão que decisão do MDB de não aceitar esse nome, acabou influenciando negativamente a condução da pré-candidatura do senador, e com isso ele saiu, talvez buscando um cenário, um outro partido onde ele pudesse receber essas pessoas, a coordenação da campanha, que o atendesse melhor. Eu, de fato, coloquei um freio, porque eu entendia que a imagem do partido precisa ser preservada acima de qualquer coisa. Mas hoje o partido tem uma situação de diálogo amplo. Eu diria que a executiva estadual nossa, ela está um pouco dividida, não vou dizer ao meio, mas quase nisso, em relação ao apoiamento, seja ao governador
Zema ou ao ex-prefeito Alexandre Calil. Porque as influências do MDB são de diversas origens, um partido muito capilarizado no estado de Minas e, por conta disso, reflete justamente o sentimento diversificado de todo o estado. Deputado, tem alguma chance, tem alguma abertura, tem alguma possibilidade real do partido do senhor se aliar ao Calil? O coordenador de campanha dele é o Adalclever Lopes, né? Que foi por muito tempo do MDB e era de um grupo, de uma ala diferente do senhor, né? Ele saiu, ele está à frente dessa campanha e a relação do senhor com ele nunca foi muito harmoniosa, né? O senhor já conversou com ele, o senhor quando cita, inclusive, né, o aniversário do seu pai, o senhor cita de um lado o Igoreto, que coordena, né, que faz ali as negociações do governador, mas o senhor não cita quem faz as negociações do Calil, o senhor cita o próprio Calil. Essa conversa existe, ela é com a Adalclever, ela pode ser com a Adalclever, ela é diretamente com o Calil, ela não acontece. Fala um pouquinho dela pra gente. Marina, me permita apenas uma correção numa afirmação sua. Eu jamais fui de um grupo diferente do Adalclever. Enquanto ele esteve no MDB, até por amizade histórica, eu tinha pouco menos de 18 anos, quando vi ele como secretário adjunto no governo que meu pai foi vice-governador, do ex-presidente Itamar Franco. Sempre tive um respeito, uma amizade enorme, e sempre caminhamos do mesmo lado. Meu pai apoiou ele para a presidência do MDB em 2004, que ele foi derrotado pelo Antônio Andrade, mas meu pai sempre esteve ao lado dele, nós sempre estivemos ao lado dele. Então, não entendo que ele estivesse em qualquer momento de lado oposto. Ele tinha uma posição divergente em relação ao apoiamento ao governo do Estado, que ele sempre declinou a vontade dele de apoiar o Alexandre Calil. E nós nunca dissemos não a ele, só dissemos que não era uma decisão particular, não seria a decisão pessoal dele que iria resolver isso. E por isso houve, no final das contas, a saída dele. Mas eu continuo tendo um maior respeito por ele, uma grande amizade, gosto muito dele como pessoa, um pouco mais distante hoje, em função da ausência de presença no partido, mas não tenho qualquer restrição de dialogar com ele. Não sei se ele está acompanhando hoje as articulações, porque eu tenho visto ele trabalhando, por exemplo, com a pré-candidatura do Saraiva Felipe, no PSB, parece. Então, não sei se ele está, de fato, à frente da coordenação do Calil. Mas não tenho qualquer restrição e entendo que esse diálogo ele é necessário de forma ampla, de forma transparente. Nós não temos nenhuma conversa escondida. Mas temos conversado sim. No aniversário do Newton Cardoso foram também vários deputados, inclusive da ala mais ligada ao Calil. O deputado Ulisses Gomes, por exemplo, esteve lá conosco também. Entendo que respeitando aí uma visão de que é um espaço democrático e de diálogo aberto. Mas então tem a conversa com o pessoal do Calil? Com quem que o senhor está conversando? Eu entendo que essa conversa, ela acontecendo, deverá ser com o próprio pré-candidato Alexandre Calil. Então ela ainda não existe? Ela já começou, já tivemos um sinal. Mas também tivemos um sinal de diálogo com o próprio governador Romeu Zema, através da sua equipe, através do secretário Igoreto. Então, esse diálogo está acontecendo. O MDB trabalha com uma data para fechar esse acordo, essa aliança, ou pelo menos optar por uma dessas vias? Obrigado pela pergunta. Eu, como secretário-geral nacional do MDB, eu me dediquei muito à discussão nacional. Trabalhei ao lado da nossa pré-candidata Simone Tebet para que ela pudesse, fortalecer a sua posição dentro do partido. Tanto é que trouxemos praticamente 70% dos diretórios nacionais do MDB, dos diretórios estaduais do MDB, para apoiá-la. E então deixei a dedicação maior a essa causa, a esse tema. E entendo que, mediante essa decisão do Dória de desistir da sua pré-candidatura e a Simone se fortalecendo, nós vamos ter condições de voltar mais os olhos para Minas Gerais. Eu entendo que é um movimento natural, não tem uma data definida, mas vai acontecer naturalmente. Ela se fortalece de verdade com essa saída do Dória? Primeiro, até como secretário nacional do MDB, a gente se acostumou ao longo do tempo a falar PMDB, às vezes é até difícil falar só MDB. Mas ela se fortalece de verdade, ela vai ter espaço para isso, porque o que a gente vê no MDB, por exemplo, é que a turma do Nordeste defende uma aliança com o ex-presidente Lula, a turma até do Centro-Oeste, de onde vem a senadora Simone Tebet, a gente que é bolsonarista dentro do MDB, de fato ela vai ter apoio, vai ter espaço e vai haver palanque para ela em Minas Gerais, considerando que o estado aqui é o segundo maior colégio eleitoral e qualquer candidato à presidência minimamente competitivo precisa ir bem em Minas.
Excelente pergunta, Rodrigo. Eu entendo que ela se fortalece sim. Eu diria, não vou dizer que primeiramente por ser mulher, não, mas também por ser mulher e a única pré-candidata pontuando nas pesquisas nesse momento, como mulher. E além disso, as pesquisas qualitativas às quais o MDB teve acesso nacionalmente indicam duas palavras, dois sentimentos da população. O primeiro é desesperança e o outro decepção. E com isso, que reflete o cenário nacional da polarização, nós entendemos que mais de 70% da população é contrária à polarização na política, Adriana. Portanto, a nossa visão é que o nome da Simone, sendo um nome consolidado entre os partidos dessa chamada terceira via, tem chance de chegar, sim, a uma posição competitiva. E nós vamos trabalhar, eu, especialmente como secretário-geral, vou trabalhar para que ela tenha palanque em Minas Gerais. E, deputado, e o PSDB? Porque o PSDB estava junto, agora já não está tão junto, e a gente tem o Aécio Neves, né, o deputado Aécio Neves também, que tem uma voz aí muito importante e voltou a defender uma candidatura própria do PSDB. Como que o senhor avalia isso? Qual que é a intenção do PSDB, do Aécio Neves? Que eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu posso falar pelo lado do MDB, Marina, mas eu entendo que o PSDB tem tido uma posição bastante coerente. Eles têm buscado diálogo interno, eles têm buscado encontrar o melhor caminho para o partido, mas a visão do partido do PSDB, juntamente com a cidadania e com o MDB junto, é que a unidade nos fortalece. Portanto, temos que dar tempo ao tempo para que o PSDB se organize internamente. Eu entendo que eles estão fazendo isso com muita qualidade, para que possa decidir finalmente, né, o caminho. Mas entendo que a Simone é o melhor caminho até para o próprio PSDB, tendo em vista a visão histórica do partido, tendo em vista, né, as origens do próprio partido, de ter seus vínculos com o MDB. Então vamos trabalhar para caminhar junto. Pois é, e como vencer também, ô Rodrigo, aproveitando só o gancho aqui da declaração do deputado, o senhor fala que a unidade nos fortalece, mas como vencer esse impasse? Porque do outro lado a gente vê o PSDB falando que é o fim do partido, que é como se fosse levar o partido à morte se levar adiante essa união com o MDB. Como que fica esses dois lados, Só né? completar a pergunta da Sim. Adri, deputado, a gente já ouve falar de uma fusão MDB com PSDB. O que tem de verdade nisso? Só boato. Nesse aspecto, só boato. São partidos bastante robustos, são estruturas partidárias muito presentes em todo o Brasil. No futuro, quem sabe, mas hoje só boato. E não é fácil construir essa fusão aí, uma eventual reunião, né? Reunião dos dois partidos que saíram do MDB. Mas, de fato, a visão de que o partido acaba, eu entendo que seja uma visão muito dissidente, muito pontual dentro do partido, particularmente falando sob os olhos do MDB, sob os olhos de quem está acompanhando o processo. A cúpula do MDB, do PSDB, pela minha visão, de quem está aqui acompanhando o processo de construção das tratativas sobre a campanha, da pré-campanha e pré-candidatura da Simone, é que a cúpula do PSDB quer essa unidade, quer essa união. Deputado, e diante desse cenário que a gente tem, nós temos uma Simone Tebet hoje, que é o nome que está sendo colocado pela terceira via, mas nós temos um cenário de polarização também. Se não houver a consolidação de Simone Tebet como candidata, o MDB está mais próximo de quem? De Lula ou Bolsonaro? Ótima pergunta, Rodrigo. O MDB, nesse aspecto, ele tem alas mais ao nordeste do Brasil, que tem um vínculo mais forte com o ex-presidente Lula. No sul do Brasil, de fato, um vínculo mais forte com o presidente Bolsonaro. E na região centro-oeste e na região sudeste, no norte também posso considerar essa aproximação com o ex-presidente Lula. No centro-oeste e no sudeste, é um partido que está mais voltado para as candidaturas próprias, como sempre esteve, como a defesa do então Henrique Meirelles em 2018 foi feita fortemente por um ex-ministro do Michel Temer, que era o Marum, que é lá do Mato Grosso do Sul, e nós abraçamos também em Minas na época. Então a nossa visão é que o partido aqui estaria mais equilibrado. Tem bolsonaristas, tem lulistas dentro do MDB nesse aspecto. Não dá para dizer para que lado o partido vai.
E, portanto, a necessidade de uma candidatura própria até se reflete nisso. A unidade do partido fica garantida quando temos um nome como o da Simone para isso. É um nome que unifica, é um nome que tem muito respeito dentro do MDB. Muitos tucanos, principalmente, têm dito que eles não vão apoiar, inclusive, a Aécio Neves tem dito que eles não vão apoiar uma candidata que não é candidata nem do partido, que a Simone Tebet não teria esse apoio que o senhor está dizendo, que ela tem esse respaldo dentro do partido. E a gente vê aí o nome do Michel Temer, ex-presidente Michel Temer, volta e meia ele aparece, né? Lá no 7 de setembro ele apareceu, ele disse a mesma coisa que ele está dizendo agora, que ele não tem esse desejo, mas que se for para ajudar o país, se ele for chamado... Se for ungido, né? Foi até a expressão que ele usou, né? Isso. Aí que ele não tem o que fazer, que ele vai mesmo. Então, esse apoio é real? Essa volta aí do nome do Michel Temer tem algum fundamento? Eu entendo que o ex-presidente Michel Temer já deu a sua parcela de contribuição na disputa eleitoral. Ele hoje apoia a Simone, não há dúvida a respeito disso. Agora, ele tem, como um ex-presidente, muitas informações, uma visão de país bastante completa e provavelmente enxerga cenários alternativos. Mas o cenário principal que o MDB trata, inclusive com o apoio do Michel Temer, é do nome da Simone como nossa candidata. Deputado, qual que é a dificuldade do MDB em apresentar um projeto de país, né, para o Brasil? A gente sabe que o partido tem uma grande capilaridade no Brasil todo. Então, qual é essa dificuldade? Qual é a maior dificuldade do MDB nesse sentido? Principalmente em viabilizar um nome também forte, porque a gente vê também, a gente está falando agora a respeito disso, o nome de Simone Tebet ainda não é um nome forte, consolidado para a disputa à presidência. Adriana, eu entendo que o MDB, ele não só tem um projeto de país, mas como já executou um projeto de país em diversas oportunidades. Se você buscar o legado do ex-presidente Michel Temer, de reformas no ensino médio, na reforma trabalhista com forte geração de emprego, a redução do déficit fiscal do país através da aprovação do teto de gastos, é clara e notória a visão que o MDB entregou para esse país, uma mudança favorável de crescimento econômico, de geração de empregos, de melhorias institucionais fortíssimas, importantíssimas. Jamais o MDB questionou qualquer das instituições nacionais, instituições democráticas, e nem vai fazer isso. E, portanto, o MDB é um partido que tem na sua história o serviço prestado ao país. Agora, a construção de nomes, num cenário de polarização política que o Brasil tem enfrentado ao longo desses últimos anos, é que talvez tenha criado as maiores divergências, as maiores dificuldades em aparecer um nome. Mas eu entendo que, sendo um partido muito voltado para o parlamento, como sempre foi, oportunamente esses nomes irão aparecer e irão surgindo, estão sendo forjados à medida que o partido se fortalece e consolida como um partido nacional, capilarizado. E nós temos muitos nomes, você pode observar aí o nosso histórico. Voltando a falar um pouquinho do cenário local, deputado, eu queria falar sobre a disputa ao governo de Minas. O senhor disse aqui pra gente que a executiva estadual hoje do MDB está, de certa forma, dividida entre o governador Zema e o ex-prefeito Calil. Mas se as conversas não avançarem nem com um lado nem com o outro, se não forem também conversas encaminhadas para o lado do senador Carlos Viana, passa pela cabeça de vocês o lançamento de um nome que dispute o governo de Minas? Nessa altura, a construção da pré-candidatura ao Senado é um passo muito importante para nós, porque a decisão ela virá, pode ter certeza que ela virá por ampla discussão, por também convencimento individual, onde for necessário. Vamos mostrar a visão do que é melhor para o partido nesse momento, e eu estou aqui para justamente contribuir para esse processo, mas entendo que uma candidatura própria nesse momento ainda seja fora da visão majoritária nossa. Nessas conversas, né, com os dois lados, aí, Zema e Calil, o MDB busca alguma participação especial na chapa? Por exemplo, a suplência do senador Alexandre Silveira estaria na mesa aí? O que está sendo negociado? Não propusemos isso, nem recebemos essa oferta. Nem da mesma forma do lado do governador Romeu Zema, não houve essa discussão específica. Agora, é lógico que o MDB, na sua história em Minas Gerais, sempre apresentou um nome para a disputa majoritária. Então, a nossa intenção permanece essa.
Nesse cenário que o senhor está apontando, inclusive, esses que são hoje citados como pré-candidatos ao Senado poderiam entrar numa negociação dessa, numa composição de uma suplência, por exemplo, do senador Alexandre Silveira, como lembrou agora a Marina, ou em alguma posição de suplência também na chapa do governador Zema. O partido tem, digamos, esse desprendimento se houver uma negociação que chegue a esse ponto? Não vejo nenhuma dificuldade nisso, e a nossa intenção é, de fato, mostrar que com a capilaridade que o MDB tem no estado, com a força dos seus mais de 100 prefeitos, mais de 90 vice-prefeitos, mandar inclusive um abraço para o nosso prefeito em exercício da cidade de Contagem hoje, Ricardo Faria, durante a licença da nossa prefeita Marília, e agradecê-lo aí pelo trabalho que vem fazendo. Eu trouxe até um breve informativo aqui das nossas ações em Contagem, pelo fato da rádio estar aqui na cidade, mas com essa estrutura que o MDB tem nacionalmente no estado de Minas Gerais, nós entendemos que a nossa decisão, ela pode ser crítica para o destino do estado. Onde o MDB sentar e decidir, escolher, pode ser o lado que decida a eleição. Vou insistir só pra gente, porque a gente já está caminhando para o finalzinho, mas é porque hoje o MDB marcou uma reunião, né? Virtual, para acertar essa aliança com PSDB e Cidadania. Para a gente falar sobre essa reunião, o que o senhor espera dela? Será que tem algum efeito prático aqui para Minas Gerais? O que nós conversamos na semana passada foi da necessidade de cada partido dentro dessa aliança, Cidadania, PSDB e MDB, se posicionarem e manterem a construção da intenção nossa de unidade. Então hoje essa reunião vai buscar justamente a consolidação da posição do MDB a favor da pré-candidatura da Simone. Esse é o objetivo, ou pelo menos a minha participação ela se dará nessa intenção. E a repercussão aqui para Minas? Repercussão para Minas, nesse momento, é de mostrar que o partido tem um caminho nacional, ou seja, nós vamos apresentar uma candidatura presidencial nacional, uma candidatura presidencial, e isso permite que Minas Gerais também passe a ter uma terceira via, uma opção de escolha nessa eleição. E isso acaba refletindo em mais força para o MDB quando se apresenta também numa polarização no estado entre um lado ou outro. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece aqui como funciona o quadro, né? São perguntas objetivas, respostas também, uma espécie de ping-pong, e a gente vai começar. Para começar, o MDB em Minas, mais perto de Zema ou de Calil? Equilibrado. O MDB no Brasil, Simone Tebet, Lula ou Bolsonaro? Simone Tebet. O senador Carlos Viana. Desejo sucesso a ele, estamos mais distantes. Governador Romeu Zema. Um governador aí que tem trabalhado bem, mas eu vou ter que usar aqui um pouquinho do bate-pronto aqui, outra opção. Lembra daquele desenho do Pepe Le Pew, que era um gambá que ficava correndo atrás da namorada? O Zema hoje é a namorada e o Pepe é o presidente Bolsonaro tentando correr atrás dele aqui. O ex-prefeito Alexandre Calil. Um bom amigo que eu tenho de longa data. Fusão, MDB, PSDB. Só boato. Deputado federal Newton Cardoso Júnior, presidente estadual do MDB, secretário nacional do partido, falando com a gente aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela visita, prazer rever o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez um bom trabalho aí para vocês na Rádio Super, Marina, Adriana, agradeço vocês muito pelo espaço e contem sempre com o nosso trabalho a favor, não só da nossa cidade de Contagem, que é minha base, que eu defendo com muita força, mas para trabalhar para ver essa nossa Minas Gerais sempre progredindo. Marina Schettini, editora de política de O Tempo, obrigado pela parceria de sempre, Marina. Eu que agradeço, obrigado Adriano, obrigado deputado.